Então, depois dessa introdução, a professora Tarim me convidou para falar sobre esse tema que agora está muito na moda. Todo mundo tem muito a falar sobre o coronavírus e todas as áreas do direito, não só do direito, da medicina, da sociologia, da filosofia, e obviamente a minha ideia, a ideia da professora Tarim, a proposta da professora Tarim foi de falar sobre coronavírus e comércio internacional, que seria a área que eu me sinto mais próxima, né. Eu vou dizer para vocês que é um desafio, porque eu normalmente não gosto de trabalhar com assuntos assim tão recentes, mas tão recentes, que eu não consigo ter essa distância científica e essa análise científica necessárias, que precisam alguns meses, né, para a gente digerir o tema, para a gente conseguir trabalhar o tema, pensar o impacto do tema no nosso ramo do direito, ter um pouco de decisões, assim, tudo que a gente tem do coronavírus, basicamente, data de um mês, né, um mês. Como vocês vão ver aqui, as medidas que eu vou falar, as medidas estatais que eu vou falar aqui nessa conferência, são medidas que foram tomadas há uma semana, 10 dias, 15 dias. Então, para ter esse distanciamento do objeto e essa reflexão teórica sobre o que está acontecendo, para mim ainda é muito cedo. É muito cedo. A professora Alice estava até falando que ela assistiu uma conferência também que as pessoas dizem, e o próprio presidente francês disse há 2 dias atrás, eu não sei. E, na verdade, a gente não sabe muita coisa, a gente também não sabe muito o que vai ser da nossa área, né, do direito internacional. A gente tem algumas ideias sobre o impacto dessa pandemia no direito internacional, a gente tem alguma experiência que é longe, mas pode ser feita uma analogia, e a gente pode, quem sabe, aprender ou estudar alguma coisa, mas assim, eu normalmente, esses desafios, eu acho eles muito difíceis, porque eu preciso de um pouco de tempo, eu não sou uma pessoa muito rápida, eu preciso de um tempo para pensar, e eu acho que esse tempo para pensar é um tempo também que nos permite ter um pouco de distância em relação ao objeto, e trazer um pouco mais de teoria, né, fazer realmente uma reflexão teórica sobre o assunto. Mas, apesar de tudo isso, eu aceitei o desafio porque como vocês também, eu também passo o tempo lendo sobre o coronavírus e tentando entender o que está nos acontecendo, então, acho que, antes de mais nada, é um desafio interessante para falar sobre isso. Então, o meu assunto de hoje, eu vou tratar sobre a questão do coronavírus e comércio internacional. O título não é bem claro, o título seria mais coronavírus e políticas públicas comerciais internacionais ou de impacto internacional, porque eu não vou falar da parte econômica, né? Eu entendo perfeitamente o impacto econômico e social desse coronavírus, né? É uma coisa que a gente vê não somente pelas grandes potências mundiais, o G7, o G20, que está trabalhando muito nessa área, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, etc. e tal. Isso eu entendo, vamos dizer assim, o aspecto macro e micro também da questão do ponto de vista econômico, né? Eu sou muito sensível com as questões sociais que estão sendo trazidas por esse coronavírus e os desafios, né, para que esse mundo vire menos injusto e que as pessoas mais pobres não tenham né, que escolher entre comer ou sobreviver ao vírus, né, eu sou sensível a isso também, mas eu não vou tratar disso, né, eu não vou tratar exatamente disso. A minha análise é realmente do ponto de vista do direito comercial internacional, né, e o que a gente pode falar sobre isso? O que a gente pode falar sobre isso, não sei se vocês estão acompanhando ou não, mas para fazer, vamos dizer assim, para enfrentar essa pandemia, vários estados, né, estão adotando medidas estatais. O que são essas medidas estatais? Legislação, decretos, né, normativas, regulamento europeu, etc. e tal, que buscam de modo bem concreto, né, trazer uma resposta emergencial, né, a essa crise, né. Essas medidas estatais podem ter um impacto e têm seguidamente um impacto comercial. Algumas delas, aliás, têm um objeto comercial específico. E o que eu vou tratar são dessas medidas, né? Essas medidas, a maioria delas, que já foram, até a OMC já fez uma tabela,
né, das que foram notificadas, são muitas, né, elas têm alguns aspectos comuns, né. Primeiramente, elas, a maioria dentre elas, restringe o comércio, né, vamos dizer assim, uma boa parte delas restringe o comércio. O que significa restringir? Elas criam novos obstáculos ao comércio internacional. E criando esses obstáculos, essas medidas estatais poderiam ser consideradas como contrárias ao sistema comercial multilateral e poderiam ser levadas perante o juiz, por exemplo, da OMC, né? Eu não vou tratar também dos acordos de livre comércio, tem uma parte específica sobre isso, mas eu vou tratar aqui mais o aspecto multilateral, simplesmente porque eu não tenho hoje condições ainda de analisar o impacto do regionalismo aí nesse caso, né? Então, o que eu vou falar são justamente dessas medidas, né? E normalmente, e a pergunta seria mesmo de que modo, em que condições essas medidas de políticas públicas, né, que têm um objeto direto ou indireto comercial, mas, vamos dizer assim, o objetivo geral não é o comércio, é a proteção da população, né, a preservação da vida, né, de que modo essas medidas podem ser justificadas dentro do sistema jurídico comercial multilateral e podem, então, ser mantidas pelos estados conformemente ao direito da OMC, né. Então, eu vim aqui para propor duas categorias, né, de medidas que são muito presentes, né. Eu trouxe aqui para vocês a primeira categoria, né. A primeira categoria são medidas estatais relativas à importação e exportação de mercadorias, né. Não é qualquer tipo de mercadoria, como vocês imaginam. Eu trouxe, aliás, eu procurei questões ou em inglês ou em português mesmo para ajudar vocês. Então, desculpa. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma medida estatal brasileira relativa à importação. Eu trouxe aqui para vocês, parei, o P5, olha como é que está a situação aqui. Comex, onde é que está? Aqui. Tá? Então, aqui vocês podem ver, é uma resolução da Comex, né, que é a Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. E o que faz essa resolução? Então, vocês veem a data, 17 de março de 2020, ela concede redução temporária da alíquota do imposto de importação, né, para combater a pandemia do coronavírus. Tá? Então, a gente reduz um imposto de importação. Para que tipo de produto? Simples, álcool etílico, né, o álcool gel, luvas, vestuário e acessórios de proteção, clipe nasal, máscaras de proteção, cortinas para cirurgia, casacos, compressas, enfim, viseira, né, máscaras contra gases, respiratórios de animação, respiradores automáticos. Então, o que acontece? Os estados, quando entraram no OMC, negociaram, né, as tarifas relativas aos impostos, taxas relativos à importação, né, e aí eles se comprometeram a não pedir mais, não aumentar o imposto quando bens chegassem, né, para serem importados nesse país. Os países se comprometeram a, cada um a adotar uma taxa X, né, sei lá, 15%, né, mas eles sempre mantiveram essa possibilidade de diminuir, de recolher menos imposto, né? Fazer uma taxa menor, por exemplo, sei lá, para máscaras cirúrgicas de 15%. O Brasil se comprometeu a 15%, é o teto, então ele pode sempre pedir menos. E isso é algo favorável à liberalização de comércio. Quando tu pedes menos imposto, tu está permitindo uma maior circulação de mercadorias, né, do ponto de vista do comércio internacional. Então, essa resolução do Comex, que porta sobre a importação especificamente, ela é conforme, né, ao GATT, né, que é esse acordo inicial que trata especificamente sobre tarifas aduaneiras. Então, essa redução é conforme ao sistema comercial multilateral. Mas isso é um exemplo. Esse exemplo, o Brasil não é o único a adotar esse tipo de resolução. Vocês podem olhar, quase todos os países do mundo retiraram qualquer imposto sobre importação relativo a esses equipamentos de proteção individual, que a gente chama, né? Máscaras,
óculos, aqueles óculos de plásticos e todo esse aparato para se proteger contra o coronavírus. Então, isso não é um problema. A segunda categoria é quanto à exportação, né? Exportação, eu tenho um exemplo aqui para trazer para vocês, é essa decisão aqui, ó, da União Europeia, né? O que aconteceu? Tá aqui, peraí que eu vou mostrar para vocês. Aqui está uma notificação da União Europeia, olhem a data, 8 de abril de 2020, é muito recente, né? Então, o que fez a União Europeia no dia 7 de abril? Enviou uma notificação dizendo que alguns estados da União Europeia, principalmente a Alemanha, a França, a Polônia, produzem muitos produtos de proteção individual, que seriam, aqui, deixa eu ver o que está escrito aqui. Está escrito, é para fazer de novo em relação ao Covid, né? O que a gente está falando aqui? Proteção de, como é que é para os olhos, né? Contra proteção aqui de rosto, né? Proteção de boca, aqui é roupas, né? Roupas essas cirúrgicas para poder usar no hospital, luvas, né? Então, o que aconteceu com essas mercadorias aqui? A União Europeia instaurou uma autorização específica para, eles chamam de Personal Protective Equipment, equipamento de proteção pessoal, né? Então, todos esses equipamentos que a gente está procurando no mundo inteiro agora e não tem mais. Então, a União Europeia instaurou uma autorização para exportar. E essa autorização basicamente diz que não tem mais exportação. Ela quer guardar para o território europeu, para a população europeia e para os médicos europeus. O problema é que os maiores produtores mundiais, dentre eles, está a União Europeia, né? O que significa que diminui a capacidade dos outros estados de obter. E pode ver aqui que o objetivo, a justificação, é a proteção da vida humana e da saúde, né? Agora, o que é interessante é que no início foi a França e a Alemanha e a Polônia que introduziram restrições unilaterais à exportação, né? E unilaterais não somente em relação aos estados terceiros, ou seja, estados não europeus, mas também em relação aos outros estados europeus, que eles não iam mais exportar em relação mesmo dentro da União Europeia, né? Obviamente, teve um debate bem caloroso, assim, na frente perante o parlamento. A Itália ameaçou mesmo sair da União Europeia, né, se continuasse desse jeito, se não tivesse essa solidariedade, né, dentro da União Europeia. E, finalmente, a Comissão Europeia, ela interviu e disse que essas restrições se aplicavam em relação a todos os países, menos os membros da União Europeia, né? São, então, restrições, né, essa segunda categoria, são restrições à exportação, né, que não são tarifárias. Aqui trata-se de uma licença de exportação que reduz quantificamente, a gente tenta reduzir o número de exportações ao máximo, para não permitir realmente que a União Europeia envie para o exterior e, desse fato, fique dentro do seu mercado com menos máscaras e esses objetos de proteção individual, né? A gente chama essas restrições, que não são tarifárias, de restrições quantitativas. Eu sei que muitos entre vocês não tiveram ainda nenhuma aula de literação econômica, então, às vezes, eu falo umas coisas assim que talvez pareçam muito simples. A gente chama esse tipo de restrição, né, que não é uma restrição tarifária, mas é uma restrição sobre a quantidade que vai poder sair do território, pode ser numérica, pode ser por uma licença que faz com que a saída do produto seja mais difícil. A gente chama tudo isso de restrições quantitativas, né? Isso não é uma originalidade do Covid, né? Aliás, em 2008, durante a crise financeira, os estados também adotaram várias restrições à exportação em relação à comida, né, alimentos, produtos de base, grãos, etc. e tal, né, justamente por causa da crise financeira da época de 2008. Qual é o problema? O problema é que, então, essas restrições quantitativas, elas são, obviamente, regulamentadas, né. Aqui tem o artigo 11, né, que é o artigo que prevê, né, do GATT, que prevê uma eliminação geral das restrições quantitativas. Por que o GATT quer tanto eliminar
geralmente, essas restrições quantitativas? Porque elas são pouco transparentes, né? A gente não consegue prever um impacto econômico delas de modo específico, né? E elas podem, muitas vezes, representar um protecionismo mascarado, não sei se diz isso, mascarado, né? Então, os estados, no GATT, em 1948, decidiram que se há uma proteção do mercado, ela vai ser do ponto de vista tarifário. Ela vai ser imposta por uma tarifa aduaneira, a tarifa aduaneira é transparente, ela é previsível, ela é publicada, a gente conhece, a gente sabe quanto custa, a gente sabe qual é o impacto, a gente consegue calcular o impacto, né? Enquanto que essas restrições quantitativas, elas não são normalmente publicadas, a gente não entende exatamente o contato, porque elas não são quantificadas normalmente, então elas são uma proteção que os estados, em 1948 e até hoje, consideram nocivas para o comércio internacional, né? E desse fato foi feito esse artigo 11, que pede uma eliminação geral das restrições quantitativas. Eu vou ler para vocês, porque vocês podem ler comigo. Parágrafo 1, nenhuma parte contratante instituirá ou manterá para a importação de um produto ou para exportação. Então, esse artigo, parágrafo 1º, se aplica tanto para importação como para exportação. Então, nenhum membro instituirá ou manterá proibições ou restrições, a não ser direitos alfandegários, impostos ou outras taxas. Pronto. Então, não haverá restrições quantitativas, né, que não sejam impostos ou taxas, né, mesmo que elas sejam feitas por contingentes, licenças de importação ou exportação, ou por qualquer outro processo. O objetivo aqui é que essa proibição de restrições quantitativas, ela seja aplicada de modo amplo, ela se aplique não somente para importação, como para exportação. E aí tem um parágrafo 2º, né, então tem uma proibição geral, né, uma proibição que cobre, aliás, restrições não somente em direito, mas também de fato, né, que na sua aplicação restringem quantitativamente o comércio internacional. Por quê? Porque essas restrições são consideradas como nefastas para o comércio. Não sei se diz nefastas, deve ser, né? Então, esse tipo de medida, esse tipo de restrição quantitativa para importação ou para exportação, quando adotada por um Estado, pode ser considerada como contrária ao GATT, né, e pode ser objeto de uma solução de controvérsias perante a OMC. Agora, o que acontece? Esse parágrafo 1, ele tem uma aplicação ampla, né, e ele tem um objetivo que é de eliminar todas as restrições quantitativas. Mas há uma possibilidade também de, vamos dizer assim, pular essa interdição, né, significa não respeitar essa proibição. E ela é prevista aqui no parágrafo 2, né, as disposições do parágrafo 1º não se estenderão nos casos seguintes, ou seja, não há proibição para proibições ou restrições aplicadas temporariamente, então, temporariamente, à exportação. Então, vocês veem, não se aplica à importação, não tem problema, porque essa medida europeia, ela toca a exportação de produtos, para prevenir ou remediar uma situação crítica, devido a uma penúria de produtos alimentares ou de produtos essenciais para a parte contratante exportadora. Né? Então, é possível de justificar, né, essa medida europeia, se ela é temporária, não sei se vocês viram, mas a União Europeia, quando fez a notificação, foi bem clara que a medida ai, meu Deus, onde é que eu botei aqui agora? Desculpa, eu estou com muito documento. Aqui, ó. A medida, vocês veem, ela tem data. Aqui. 6 semanas. Né? 6 semanas. Né? Qual é a relação? A relação é com o Covid-19, né? Com a pandemia. Né? Então, é temporário. Né? A situação crítica é o Covid. E a questão que se coloca é que aqui não se trata de produtos alimentares, né? Mas de produtos essenciais. E vocês são bons juristas, a pergunta é, produtos, máscaras, álcool gel,
respiradores são produtos essenciais, né? 6 semanas pode ser considerado como temporário, né? Uma situação crítica é uma situação que poderia ter sido prevista por governos há 1 mês e meio atrás, quando se soube que havia uma pandemia e que, por exemplo, do ponto de vista da França, o presidente da República não fez absolutamente nada, porque até dia 10 de março o presidente da República Francesa estava no teatro, convidando todos os franceses a irem ao teatro, porque não tinha por que ter medo dessa pandemia. Então, será que esse artigo se aplica à questão do Covid-19 e se esses elementos são respondidos pela pandemia do Covid, se essa medida europeia de restrição à exportação, que tem um fundo pouco solidário, né, mas que tenta proteger a população, será que ela pode ser justificada pelo artigo 11, parágrafo 2, a linha A? Bom, como eu disse para vocês, são perguntas completamente legítimas e a resposta, eu não tenho ela em absoluto. O que eu tenho é alguns elementos de análise, é por isso que eu estou aqui falando de você sobre isso, né? Esse artigo 11, parágrafo 2, a linha A, foi utilizado, né, foi visto pela primeira vez num caso que data de 2012, que é o caso China, matérias-primeras, acho que matérias de base, não sei como é que foi traduzido para o português, matérias-primeiras ou matérias de base, né? É um caso em que a China, em 2012, também adotou uma medida, uma lei, que, enfim, um conjunto de medidas de políticas públicas, legislação, né, que impedia a exportação de um conjunto de matérias-primeiras, né, por razões, entre elas, a salvaguarda do meio ambiente e a saúde da população, porque ela dizia que a extração eram matérias-primeras, principalmente minerais, e a China alegou que a extração dessas matérias estava sendo muito nociva para o meio ambiente da China, né? Então, estava criando problemas ambientais graves, né? E também para a população, porque é muita poluição para extrair esses produtos, essas matérias-primeiras. Então, o que a China disse? A China disse, bem, como está poluindo, eu vou dizer que a gente vai fazer isso temporariamente para prevenir uma situação crítica, que é a proteção do meio ambiente, e não é produto alimentar, mas é um produto essencial, que é essas matérias-primeiras que são utilizadas basicamente para fazer computadores, essas telas LED, etc. e tal, né? Esse caso da China é particularmente interessante porque, não sei se vocês se deram conta ou não, depois a gente pode falar sobre isso, mas nesse caso da China, vocês imaginam bem que essa argumentação que eles não queriam destruir o meio ambiente na China, extraindo essas matérias-primeiras, é meio complicado, porque a China impediu a exportação, mas, ao mesmo tempo, não tinha proibido a extração doméstica, ou seja, interna. Então, por esse conjunto de medidas legislativas, a China basicamente queria guardar, né, essas matérias-primeiras para ela, para a produção, principalmente, de equipamento eletrônico, impedindo os concorrentes internacionais de receber essas matérias necessárias à produção, né, desses equipamentos eletrônicos. Bom, enfim, mas esses são os fatos da história. Mas, nesse caso, a China, então, utilizou o artigo 11, parágrafo 2, a linha A, dizendo, não, eu estou adotando essa restrição à exportação, mas é para prevenir uma situação crítica, né, devido a uma penúria de produtos essenciais eletrônicos, né, que tem o objetivo geral de proteger o meio ambiente e a população. Eu vou resumir um pouco, mas nesse caso China, por exemplo, o juiz da OMC diz, por exemplo, que a noção de temporariedade, aplicadas temporariamente, se refere a medidas que são provisórias, né, e que são necessidades passageiras, né. Deveria ter uma duração limitada, essa é a ideia, né, uma necessidade passageira de duração limitada. Me parece que o Covid entra perfeitamente dentro desse caso. Eu não acredito que seja o caso da China, porque, por exemplo, essa parte dessa legislação existia já há 10 anos, então não parecia ser muito passageiro, né, mas bom, vamos fazer questão de boa-fé, que era o caso, né. Depois, uma situação crítica
devido a uma penúria, essa parte aqui né, situação crítica devido a uma penúria, né. No caso China, o juiz da OMC disse que quando a gente está numa situação crítica devido a uma penúria, trata-se de uma situação em que a insuficiência na quantidade ela é crucial. Significa que é um volume do produto que não é suficiente e que pode afetar a vida, né, uma importância vital, a vida das pessoas, né. É um volume, não é simplesmente pouco, ele é tão insuficiente que ele atinge a vida das pessoas, né. E aí, para a China, eu não sei se a gente poderia dizer que era o caso, porque, né, menos eletrônicos talvez seja uma boa ideia até, mas para a gente, para o nosso caso aqui do Covid, então, aplicado temporariamente, é uma situação crítica devido a uma penúria, então isso, eu acredito que o caso do Covid realmente é uma situação de penúria, né, porque não há máscara suficiente para todo mundo, não há respirador suficiente para todo mundo, até a União Europeia está tentando importar e não consegue, né. Bom, e aí a questão é produtos alimentares ou outros produtos essenciais, né. O juiz da OMC, nesse caso da China, foi muito, assim, na minha opinião, muito amplo, entendeu? Ele indicou que produto alimentar é qualquer produto alimentar, né, e que produtos essenciais pode ser, do ponto de vista substancial, qualquer tipo de produto, à condição que ele seja absolutamente indispensável ou necessário. Na minha opinião, a margem de interpretação aqui é muito ampla, né, um produto eletrônico não é absolutamente indispensável ou necessário, mesmo se a opinião aqui pode divergir, eu acredito que isso não seja realmente o caso, mas do ponto de vista do Covid, né, é absolutamente indispensável e necessário para a vida, proteção da vida humana, né. E, enfim, a última parte, né, para prevenir ou remediar, né, o juiz indicou aqui que esse artigo justifica medidas adotadas para atenuar ou diminuir uma situação crítica existente, né, então, ou atenua ou diminui uma situação que já existe, ou consiste num conjunto de medidas que são antecipatórias, né, que são adotadas tendo em vista uma situação crítica iminente, né, que era o caso em 1º de março na França, e que não foi feito, né, foi feito só agora, nos últimos dias, né. Então, eu acho que, do ponto de vista, assim, do Covid, né, o interessante aqui da análise dessa casa China é o aspecto da essencialidade, né, são produtos essenciais, né, e pelo fato, esse aspecto essencial para a sobrevida humana faz com que eles possam ser justificados, mesmo se contrários ao GATT, pelo parágrafo 1, são justificados pelo parágrafo 2, me parece, né. Ocorre que esse artigo 11, parágrafo 2, a linha A, não é o único artigo que permite justificar, né, exceções, comportamentos contrários ao direito do OMC. Numa análise bem clássica, e vocês já conhecem, tem esse artigo 20, que todo mundo conhece, né, esse artigo que porta sobre as exceções gerais, né, e que permite, então, estados de justificar um comportamento contrário ao GATT, mas para, olhem aqui, proteger a saúde e a vida das pessoas e preservar os vegetais, etc. E tal. Bom, então, a gente poderia justificar essa medida relativa à exportação para proteger a vida e a saúde humanas, né. A China, por exemplo, disse, naquele caso, matérias-primeiras, que ela estava justificando aquela medida, não somente pela preservação da saúde das pessoas, porque aquela atividade é muito poluidora, mas principalmente porque algumas daquelas matérias-primeiras eram recursos naturais epuisáveis, que vão... Epuisável é aquilo que está se desgastando, não renováveis. São recursos naturais não renováveis, e eles também são protegidos pelo artigo 20, né, bom. Qual é o problema? O artigo 20, ele é complicado, ele é muito citado, né, pelos estados, perante o juiz da OMC,
e ele é pouco, vamos dizer assim, a taxa de sucesso na utilização desse artigo 20 pelos estados é muito baixa, né? Por quê? Porque, como vocês sabem, tem uma dupla análise, né, que faz com que a aplicação desse artigo seja muito restrita, porque o juiz tenta fazer com que isso não seja, que os membros não usem esse artigo 20 para contornar obrigações do GATT, né? Então, não sei se vocês já viram falar ou não, mas é uma análise relativamente clássica. Por exemplo, as medidas têm que ser necessárias à proteção da saúde e da vida das pessoas, dos vegetais, dos animais e tal. Existe um teste de necessidade que, por exemplo, analisa a contribuição da medida à realização do objetivo perseguido, a importância dos valores em dado, o caráter restritivo da medida para o comércio, e que analisa também medidas alternativas que poderiam ser propostas pelo Estado e que teriam um impacto menos importante no comércio internacional. E, além disso, quando uma medida passa por esse teste da necessidade do artigo 20, ainda tem que saber se a medida responde às exigências do texto introdutivo, que é um texto aqui, a gente chama o caput aqui desse artigo, que tem por objetivo de trazer, vamos dizer assim, de organizar medidas de boa-fé, né, que essas medidas não tenham por objetivo de criar uma discriminação arbitrária ou injustificada do comércio internacional. Bom, isso é uma análise relativamente clássica. O que se sabe hoje em dia com a prática é que os estados eles usam muito esse artigo 20, citam muito nos seus pedidos, né, nas suas, na verdade, defesas, né, dizem, não, eu fiz isso, mas eu estou salvando os golfinhos e as tartarugas marinhas e as focas e as crianças e tudo isso, né, lindo. Essa é uma análise relativamente clássica e não me parece assim tão pertinente, até porque as chances de conseguir passar esse artigo 20 são muito raras. Mais interessante, me parece, esse artigo 21, né? E aí a professora Tarim vai começar a se interessar, porque obviamente a gente vai falar do direito do mar, né? Aí a professora Tarim fica super feliz. Esse artigo 21, ele é recente, né? Ele, vamos dizer assim, ele sempre existiu, mas o uso dele era muito pontual até 2 anos atrás, e há 2 anos atrás ele virou a nova mania do comércio internacional. Os juristas do comércio internacional, porque está sendo altamente utilizado por alguns países, principalmente a China e os Estados Unidos, e então ele meio que voltou à moda, né? E eu acho que seria um ponto interessante de análise em relação ao Covid-19. Por quê? Esse artigo 21 é também um artigo de exceção, ou seja, o Estado adotou uma medida como essa da União Europeia, que é contrária a um artigo da OMC, do GATT, o artigo 11, parágrafo 1, a medida da Europeia é nitidamente contrária ao artigo 11, parágrafo 1 do GATT, e o Estado, de novo, diz, não, eu adotei essa medida, mas eu estou justificando através do artigo 21, poderia ser o 20, agora eles usou o 21, né? Então, é uma questão de exceção, não é uma derrogação, é uma exceção ao restante do GATT, né? Deixa eu mostrar aqui o artigo, esse aqui está aqui o artigo 21. Nenhuma disposição do presente acordo será interpretada como impondo a uma parte contratante a obrigação de fornecer informações cuja divulgação seja a seu critério contrária aos interesses essenciais de sua segurança, isso aqui é a questão da confidencialidade de algumas informações comerciais, né, ou como impedindo uma parte contratante de tomar todas as medidas que achar necessárias à proteção de interesses essenciais de sua segurança, relacionando-se às matérias desintegráveis ou às matérias-primas que servem à sua fabricação, então, vamos dizer assim, bombas, tudo que é armas, como é que se diz, balas de arma, né, ou mesmo mísseis, etc e tal, relacionado ao tráfico de armas, munições e material de guerra, e a todo o comércio de outros artigos e materiais destinados, direto ou indiretamente, a assegurar o aprovisionamento das Forças Armadas. Aqui a gente realmente fala do comércio de armas, do comércio de material de guerra, que tem por objetivo, não é para o armazém da esquina lá nos Estados Unidos, mas é realmente para aprovisionar as Forças Armadas de um Estado, né? Então, é não comercial. Aplicadas em tempo de guerra ou em caso de grave tensão internacional, e parágrafo C, ou como impedindo uma parte contratante de tomar medidas destinadas ao cumprimento de suas obrigações em virtude da Carta das Nações Unidas,
a fim de manter a paz e a segurança internacionais. Bom, eu falei meio rápido, eu falo meio rápido mesmo, acho, né? É muito difícil fazer esses vídeos. Bom, explicando de novo esses diferentes parágrafos, que eles não têm o mesmo nível, né? Primeiramente, esse artigo 21 é diferente do artigo 20. Por quê? Porque, contrariamente ao artigo 20, aqui não tem limite, aquele caput, aquele chapeau que diz que a medida tem que ser, não pode ser discriminatória, não pode ser arbitrária, não pode construir uma restrição ao comércio internacional. Vou mostrar para vocês aqui de novo o artigo 20, tá vendo? Aqui é o artigo 21, aqui é o artigo 20. Tá vendo isso aqui? Desde que essas medidas não sejam discriminatórias, arbitrárias, restrição ao comércio, blá, blá, blá. Esse artigo 21 não tem essa introdução, né? Então, ele não é restritivo, né? Ele dá uma possibilidade de proteção muito maior. Uma aplicação muito mais ampla, né? Porque não tem esse caput, né? Por quê? Porque, basicamente, esse artigo 21 sempre foi considerado como um artigo de natureza política, né? Significa que ele tem por objetivo de defender questões completamente subjetivas, né? Então, a implementação desse artigo 21, as medidas estatais que visam assegurar esse artigo 21, são necessariamente discriminatórias, são necessariamente arbitrárias e necessariamente elas restringem o comércio, né? Porque elas têm um objetivo político mesmo de, sei lá, ralar com a Coreia do Norte, né? Então, elas têm essa natureza, né? Então, a questão da discriminação, da arbitrariedade, da restrição ao comércio são inerentes a essa exceção do artigo 21, né? E por isso não há caput nem nada, e a sua aplicação é bem mais ampla, né? Quais são as condições? As condições do recurso dos membros a esse artigo 21 são muito soft, né? São decisões soberanas dos estados que notificam elas à OMC, né? E ainda dizem, ó, tô tomando isso por causa do artigo 21, né? Pode ser uma questão, pode ser medidas que são relativas a produtos ou situações, como o tráfico em algum lugar, o tráfico comercial, claro, né? O transporte, assim, nesse sentido, né? Duas situações excepcionais são verificadas nessa disposição. A primeira, que eu acho a mais fácil para vocês entenderem, realmente é essa questão da Carta das Nações Unidas, né? Os membros não podem ser impedidos de adotar medidas que restringam o comércio, mas para cumprir as obrigações do capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, que são relativas às decisões do Conselho de Segurança sobre a segurança internacional. Por exemplo, um boicote a um produto da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte fez não sei o quê, né? Então, os membros têm uma obrigação na ONU de cumprir as decisões do Conselho de Segurança. Os membros têm que ter essa possibilidade, e esse cumprimento de uma obrigação da ONU não é contrária à OMC, segundo o artigo 21, parágrafo C, né? Bom, então, os membros da OMC têm que aplicar essas decisões do Conselho de Segurança e não podem recusar a aplicação se escondendo atrás da OMC, né? Eles têm que aplicar, né? Bom, a segunda parte desse artigo, que é bem mais delicada de aplicação, faz referência, e esse é um artigo muito difícil de usar mesmo, essa questão aqui, ó. Medidas que o Estado tomou por achar necessárias para proteger os interesses essenciais de sua segurança, aplicadas em tempo de guerra ou em caso de grave tensão internacional. É aqui realmente que o problema existe. Por quê? Porque medidas aplicadas em tempo de guerra, hoje em dia são raras. Por quê? Porque isso em 1948, em 1948 ainda existia essa prática dos estados declararem guerra uns aos outros, uma declaração unilateral, um discurso declarando guerra. Hoje em dia, os conflitos internacionais não têm mais uma declaração de guerra preliminar, né? A situação existe,
Então, é muito difícil a gente poder, desde o início, definir que existe um tempo de guerra hoje, né? E o que sobra é essa situação, que é pouco definida aqui, que é o caso de grave tensão internacional, né? Essa questão da grave tensão internacional é deixada à apreciação discricionária de cada Estado, que pode dizer se ele se sente ou não numa situação de grave tensão internacional. Na OMC, isso foi pouco usado, né? Tem, por exemplo, o caso da Argentina, que evocou essa questão durante a Guerra das Malvinas, em 82, e o Nicarágua, em 85, né, que usou essa situação também em relação ao número de boicotes e embargos que tinham sido adotados, etc. E tal, né? Essa definição, essa noção de grave tensão internacional, ela é muito perigosa no comércio internacional. Há muitos textos que já estão falando sobre isso. Eu não sou a primeira, não seria a única, mas é uma questão muito aberta, né, que foi utilizada pouco, raramente. Os estados usam essa noção discretamente até pouco tempo. E, aliás, o juiz da OMC, em 1997, tinha dito que seria melhor que esse artigo 21, parágrafo 3, fosse usado com muita discrição, pouco, né? Porque é uma disposição inadequada porque muito ampla, porque permite um uso discricionário muito forte, com um argumento político, né, que pede, na verdade, uma resposta política também, não necessariamente jurídica, né. Até hoje, os estados estavam adotando um comportamento relativamente responsável em relação a essa noção de grave tensão internacional que justificaria um comportamento contrário da OMC, né? Isso foi até pouco tempo. Por quê? Porque vocês devem ter ouvido alguns discursos do Trump, que falaram muito da questão da segurança dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm que aumentar a taxa sobre o aço chinês para segurança nacional, né? Tem muitos discursos do Trump que meio que, vamos dizer assim, tratam desse assunto. Mas essa questão foi tratada diretamente em 2019 pelo juiz da OMC, que pela primeira vez se pronunciou sobre a questão. E aí aqui a professora Tarim vai ficar feliz, porque ela vai poder ver, que é o caso da Ucrânia, medidas relativas ao tráfico em trânsito. Não sei se estão vendo aqui, eu peguei um mapa, a Ucrânia está aqui, ó, bem aqui, né? A Ucrânia, há muito tempo já, participa, né, ao transporte, né, ao transporte de bens que vêm exatamente do Uzbequistão, do Cazaquistão, do Tajiquistão e do Quirguistão, né. Então, são estados que usam muito essa parte aqui, essa fronteira aqui, para poder fazer o tráfico de mercadorias. Por que eles precisam da Ucrânia? Porque, não sei se vocês todos sabem ou não, esses estados, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão, etc., Cazaquistão, são estados sem acesso ao litoral. São estados enclavados, eu achei isso enclavado, eles não têm acesso ao litoral. Então, eles passam por aqui, os produtos passam por aqui, eles têm um acordo com a Ucrânia, eles passam pela Mer Noire, aqui, o Mar Negro, e aí eles fazem aqui, e por aqui eles fazem o acesso ao mar, né? Então, esse tráfico entre a Ucrânia e esses estados aqui, ele é muito importante para a sobrevivência desses estados que não têm acesso ao mar, e a melhor opção para eles é realmente passar pela Ucrânia, por várias razões geopolíticas e econômicas e pela qualidade das estradas, etc. e tal. É a Ucrânia que faz isso, né? Então, o que aconteceu? O problema é que em 2016, não sei se você se lembra, a Ucrânia teve um conflito, quer dizer, desde 2014, né, a Ucrânia teve um conflito com a Rússia em relação ao referendo, né, onde o governo russo anunciou que a República da Crimeia, que eram ucranianas, iam virar novos sujeitos da Federação Russa, né,
E aí o governo ucraniano começou a retirar as suas tropas da Crimeia, teve uma ocupação militar russa, etc. e tal, e teve um conflito, que eu não vou falar aqui, mas um conflito relativamente importante entre a Rússia e a Ucrânia em relação à Crimeia, né? E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que em 2016, em 1º de janeiro de 2016, a Rússia decretou que a Ucrânia não poderia mais utilizar essas vias aqui, terrestres, né, vias terrestres, ou ferroviárias, né, aqui, em relação à sua fronteira na Rússia, para levar o tráfico de mercadorias do Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão, Afeganistão, mas essencialmente do Cazaquistão, para levar até o mar, né. Então, teve, na verdade, 2 medidas, né, que impediram a Ucrânia de fazer esse tráfico de mercadorias entre o Cazaquistão e o mar. Impediu dentro aqui dessa parte aqui do território russo, né? E a Rússia disse que tratava-se de uma questão de segurança nacional, né? Porque havia uma grave crise internacional entre os 2 estados, era uma crise militar, né? E para a Rússia, né? A Ucrânia entrou contra a Rússia, evocando justamente o artigo 11, né, falando que essa interdição, etc. e tal, artigo 11, desculpa, artigo 10, sobre o tráfico, os estados têm que poder traficar entre um e o outro, né, tráfego, acho, né, tráfego, né, e a Rússia disse que tratava-se de uma questão de segurança nacional, que os membros do OMC tinham reconhecido que eles deveriam tratar isso fora da OMC, que a Organização Mundial do Comércio não era competente para tratar questões militares, de estratégia de segurança nacional, e a Rússia, então, nem se defendeu nesse caso, ela disse simplesmente que o juiz da OMC, a partir do momento que ele recebe uma justificativa sobre o argumento do artigo 21, o juiz da OMC tem que receber o argumento e não pode analisar o caso. Tem que dizer, tem que dizer que o juiz não pode prosseguir na análise do caso. O artigo 21 seria autossuficiente. Não sei se eu entendi, se eu expliquei bem essa posição. Seria que, segundo a Rússia, o artigo 21 daria um poder discricionário e exclusivo de cada Estado de se defender, né, e de estabelecer a forma, a estrutura e as medidas que são tomadas sob o fundamento do artigo 21, né. Ele disse, isso faz parte do meu direito de reagir a graves tensões internacionais, e qualquer outra interpretação de artigo 21 seria uma ingerência nas minhas questões internas, e eu sou um Estado soberano, e isso não pode. Né? Então, para a Rússia, seria suficiente que um membro indicasse que as medidas tomadas são necessárias porque elas protegem interesses vitais de segurança em uma situação de guerra ou de grave tensão internacional, e que essa avaliação subjetiva por um membro é suficiente para fazer com que o juiz não prossiga no caso. Então, vocês imaginem que qualquer Estado pode decidir que está numa situação necessária e que o interesse de segurança é essencial, e que nesse caso é isso mesmo, e o juiz não pode fazer nada, né? Essa análise não pode prosseguir, né? Claro, o juiz da OMC, em 2019, colocou de lado essa questão, disse, não, obviamente, se eu vou poder analisar esse artigo 21, o conteúdo desse artigo 21, não é fora de questão que esse artigo 21 não faça parte do meu amplo de competência, né? E analisou a questão, né, desse artigo 21, que está aqui de novo, vou mostrar para vocês, né? Então, tem vários elementos, a proteção dos interesses essenciais de segurança, aplicadas em tempo de guerra ou em caso de grave tensão internacional, né? Então, primeira questão, trata-se de uma situação de grave tensão internacional, que era uma questão para a Ucrânia e para a Rússia em 2019, mas é hoje uma questão para o Covid, para o coronavírus. Nós estamos numa grave tensão internacional sob o âmbito do artigo 21. No caso da Ucrânia, o juiz da OMC
indica que uma questão de grave tensão internacional é uma situação de conflito armado ou de conflito armado latente, ou de uma tensão ou crise agravada, ou de uma instabilidade geral do Estado. Instabilidade geral do Estado. Será que isso se aplicaria aqui? Bom, não se trata, o caso do coronavírus, não se trata, obviamente, de um conflito armado latente, porque a gente está lutando contra um sujeito que é invisível, que não é um Estado, né? Não há uma tensão, uma crise agravada entre Estados, mas há uma instabilidade geral do Estado, né? E essa instabilidade não é só política, ela é econômica também, né? Social, e eu acho que talvez nesse sentido, quem sabe, se pudesse usar esse artigo 21 para justificar medidas tomadas em relação ao coronavírus contrárias ao GATT. Claro, a análise é factual, né, não se sabe exatamente o que a gente vai conseguir. Mas no caso da Ucrânia, por exemplo, o juiz da OMC disse, não, trata-se literalmente da noção mesmo, ele analisou toda a briga entre os estados, o conflito, e disse, não, aqui trata-se exatamente de um conflito mais também tradicional possível entre estados, né. Segundo ponto, então, grave tensão internacional, quem sabe, né. Segundo ponto, a gente tem que proteger um interesse essencial da segurança, né. O juiz do OMC disse que cabe a cada estado, né, de definir o que ele acha como interesse essencial de sua segurança. Mas isso, segundo o juiz, não significa que cada membro pode livremente qualificar cada preocupação como um interesse essencial de segurança, né? Isso não é livre, né? Tem uma obrigação geral de boa-fé, né, que, segundo o juiz, faz com que a gente não possa utilizar esse artigo 21 para justificar qualquer contornamento, qualquer ato contrário ao GATT, né? Então, cabe a cada membro, segundo o juiz, de anunciar, né, quais são os interesses essenciais de segurança que essa grave tensão internacional fez nascer, e de modo suficientemente claro para poder provar a veracidade. Então, é o Estado que usa esse artigo 21 que tem que dizer quais são os interesses essenciais de segurança que essa grave tensão internacional trouxe, né, e fazer a ligação clara entre os dois, né. Claro, conforme o juiz, quanto mais longe a gente está de um conflito armado ou uma situação de desordem pública, né, uma situação que atinge a organização do Estado, quanto mais longe a gente está disso, menos tem interesses essenciais em jogo, né. Então, tem que primeiro explicar qual é a grave crise e dizer o quanto ela é grave, basicamente, para depois dizer quais são os interesses sociais nascidos e relacionados a essa crise, né. Então, esses foram, assim, os elementos interessantes, né, que foram trazidos por esse caso. Por que eu falo disso no coronavírus? Professora, qual é a relação, finalmente, por que a gente poderia citar esse artigo 21 ao coronavírus? Na verdade, a ideia que eu tive veio do meu próprio presidente, né, Emmanuel Macron, que quando fez o primeiro discurso sobre o coronavírus, não sei se vocês ficaram sabendo, ele disse: nós estamos em guerra, né, nós estamos em guerra. E essa linguagem beligerante, bélica, foi usada não só pelo Macron, mas eu ando vendo por vários chefes de governo, né, que utilizam a situação de grave tensão internacional, de grave crise, de guerra, como é o caso do meu presidente, e que permitiriam, eventualmente, de justificar as medidas tomadas por esse artigo, né. Nós estamos numa crise de grave tensão internacional, me parece que sim, pela desorganização dos estados, né, não pelo fato bélico, mas pela desorganização do Estado mesmo, que está sendo causada por causa disso.
O grupo especial, aliás, o juiz da OMC disse, nesse caso da Ucrânia, que conflitos políticos ou econômicos entre estados não são suficientes em si para constituir uma urgência nas relações internacionais do ponto de vista desse artigo, né? E, além disso, tem um problema que a gente não está, mas a gente não está lutando contra um outro estado, a gente está lutando contra um vírus, né? Eu não acredito que exista necessidade que seja um estado, um conflito entre estados. Eu acho que essa desorganização do estado pode ser causada por um vírus. Até hoje nunca foi usado, seria uma primeira vez. É uma boa defesa? Acho que sim. Acho que pode ser um elemento interessante. Por enquanto, eu não vi ainda nenhum estado usando esse artigo, mas seria um artigo que poderia realmente justificar essas medidas. São muitas, elas são generalizadas, e principalmente os estados que têm tecnologia para fazer esses artigos, ou que têm tecido, nem que seja tecido, hoje a gente agora já está falando da falta de tecido, de elástico. Eu fui fazer aqui no Ceará, encomendei uma costureira para fazer máscaras, essas máscaras de tecido, que agora vão ser obrigatórias na União Europeia, e a moça me disse que não tem mais elástico para botar aqui atrás da orelha, sabe? Ela disse, não tem mais, acabou. Então, ela disse, não tem como comprar, né? Então, vocês veem, um estado que hoje está retendo esses elásticos de costura, né, para botar atrás da orelha ali, isso é uma restrição de exportação para um bem essencial, né? Quando a gente pensou que o elástico ia ser essencial? Será que pode ser... eu acho que a melhor justificação ainda é o caso do artigo 21. Eu acredito que o artigo 20 é dificilmente aplicável, sendo que o artigo 11 para exportação, como eu já evoquei, tem vários também problemas relativos à aplicação. Por enquanto, isso todos são suposições. Eu trouxe casos paralelos para mostrar para vocês como é que eles foram aplicados em prática. Eu não sei se algum estado vai ter coragem de entrar com alguma representação contra a OMC hoje, dia 17 de abril. O que eu acredito é que vários estados vão aproveitar a onda, né, de medidas restritivas para adotar outras que não serão necessariamente honestas, vamos botar nesses termos, que terão um objetivo de restringir o comércio, de criar uma restrição, como é que se diz, escondida, né, para proteger o mercado interno, e aí eles vão dizer, não, ainda saúde, coronavírus, etc e tal. Eu acho que as medidas até hoje que foram tomadas me parecem amplamente justificadas. Eu acho que elas vão se multiplicar nos meses a vir, e eu acho que é aí que realmente o assunto vai ficar interessante, porque vão ter medidas que vão ser protecionistas e que não vão ter uma relação direta à segurança nacional, à proteção das pessoas, dos animais, do meio ambiente, dos golfinhos, etc e tal. Então, esse era uma primeira análise que eu gostaria de fazer. A professora Thaline tinha me dado 50 minutos, já estou com 1h15. Eu tinha uma segunda categoria que eu trouxe para vocês, que são medidas de apoio interno em relação à segurança alimentar. Tá. Então tá. Então, vou fazer 3 perguntas para não matar. Eu vi que tem uma pergunta sobre o acordo do Mercosul, mas eu vou pedir bem para a professora Alice, que está aí escutando, se ela pode falar. Professora Alice, acha que tem algum impacto da pandemia no acordo União Europeia-Mercosul? Professora Alice, que sabe, mas professora Alice Rocha, do CEUB. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu acho que é muito cedo para a gente falar em qualquer impacto sobre a questão dos tratados, porque está tudo muito em suspenso ainda, né? Eu acho que prioridades foram elencadas, mas a gente já pode falar um pouquinho sobre os impactos do Covid dentro da questão do Mercosul, enquanto aliança que possa fazer frente ao vírus. Eu não sei se vocês entendem, mas eu acho que da mesma forma que a União Europeia está se articulando para fazer frente ao vírus, eu tenho estudado a possibilidade do Mercosul interagir enquanto bloco. Eu acho que hoje eu estava pensando numa nova temática, a professora Júlia, a professora Tarim e demais colegas pesquisadores, que eu acho que, igual eu estava falando com meu filho, eu acho que de tudo a gente tem que pegar o que é positivo. E hoje eu estava pensando quais são as oportunidades que essa crise está trazendo. E talvez, pessoal, para o Mercosul seja uma possibilidade dele se mostrar forte do ponto de vista institucional. Enfim, em relação ao Mercosul, eu acho que a gente tem que falar mais nele enquanto bloco isolado e deixar em suspenso, realmente, os efeitos da Covid sobre o acordo União Europeia-Mercosul.
Professora Alice, posso perguntar só mais uma coisa? Eu vi que tem que em acordos, eu não sabia, mas em acordo de livre comércio, essa questão da segurança é muito presente, e que principalmente para a questão de pandemia. É verdade? Eu não tinha lido, eu não tive tempo de ver. Mas é mesmo? Não, é verdade sim, professora Júlia. O Mercosul, inclusive, ele tem várias decisões do GMC, do Grupo Mercado Comum, a questões de segurança. Inclusive, se hoje você já tiver condições de continuar a falar, eu acho que um tema muito interessante para pesquisa nesse momento é a segurança alimentar, porque é um tema que tá surgindo, e dentro do quadro do Mercosul, nós já temos decisões do GMC relacionadas à segurança alimentar. Entende? Então, ficam algumas frentes aí de trabalho que eu acho que a gente pode fazer, e, sobretudo, pessoal, eu acho que hoje eu acordei pensando nisso. Quais são as oportunidades que essa crise traz? Quais são as oportunidades que ela traz para a gente se reinventar enquanto pessoa, para que o direito internacional se reinvente enquanto ramo do direito? Quais são as oportunidades? E eu acho que isso é bem pertinente com a fala da professora Júlia, que está justamente demonstrando a criatividade dos estados na utilização dos instrumentos do direito internacional frente à pandemia, muitas vezes uma criatividade não tão benéfica, né, professora Júlia? Mas a gente está vendo que coisas que a gente nunca imaginou, hoje elas estão acontecendo com uma naturalidade, e isso é muito interessante. Eu estou gostando demais da palestra, é muito interessante a gente ver esse nível de aprofundamento da análise, sobretudo dentro da jurisprudência do OMC, e da tratativa dessas exceções que foram criadas, e talvez quando foram criadas não se pensou que elas poderiam ser utilizadas numa situação de pandemia, né? Alice, mais uma questão para ti. Alice, está me ouvindo? Professora Alice? Veio mais uma questão enquanto estava falando. Como o Mercosul poderia mostrar força institucional se o Brasil, um dos principais representantes do bloco, tem uma visão de enfrentamento do Covid de forma desmoralizada internacionalmente, completamente desmoralizada, aliás. E aí, professora Alice? Eu concordo. Eu acho, só para acrescentar, professora Alice, ontem a gente estava numa aula com a professora Ana Flávia Barros e Granja, da Universidade de Brasília, e ela acha que poderia ser, de fato, como você bem colocou, seria um momento para que o bloco se fortalecesse, uma vez que ele está fragilizado. Mas o que eu percebi é que, de fato, essa segunda pergunta da professora Júlia, eu acho que vai ser a nossa realidade. Infelizmente, eu acho que o Mercosul ele não vai conseguir sair fortalecido, muito pelo contrário. Os blocos estão fragilizados, a mesma União Europeia. Eu vi ontem a presidente da comissão pedindo desculpas à Itália. Então, assim, a mesma União Europeia sai, por enquanto, ainda está fragilizada nesse contexto do Covid-19, e eu acho que será muito mais complicado para o Mercosul se unir e realmente enfrentar, enquanto bloco, né, essa questão que, na verdade, poderia ser, de fato, como você bem colocou, uma saída interessante para o bloco, mas, assim, eu sou muito pessimista em relação a esse fortalecimento do Mercosul nesse contexto de não cooperação entre os Estados. Mas, professora Tarim, você não acha que seria uma oportunidade para o Mercosul mostrar certa cooperação, como tem acontecido na União Europeia, por exemplo? Nós sabemos que dentro do bloco do Mercosul, o Brasil tem talvez um sistema mais fortalecido, né, talvez. Não seria o caso de se estabelecer uma cooperação também com as trocas de pacientes, trocas de recursos humanos diante dessa crise? Sem falar de posicionamento do presidente, sem falar dos efeitos, eu falo enquanto instituição. Não, eu concordo com você, Alice. Assim, eu acho que realmente poderia ser uma oportunidade, mas eu acho que essa oportunidade, por questões políticas e ideológicas, não serão concretizadas. Pois é, eu vou até pegar emprestada a fala de um doutrinador que eu vi esses dias numa palestra, onde ele começou a palestra dele falando assim: olha, eu quero deixar bem claro que a minha análise não tem nenhum aspecto pragmático. E isso me deixou bastante incomodada, porque eu falei, mas se não tem nenhum aspecto pragmático, por que está fazendo análise, né?
infelizmente, a gente se depara, muitas vezes, né, como nós todos aqui somos interessados no direito internacional, a gente se depara com instrumentos que, muitas vezes, a gente discute muito no campo teórico, e na prática, ele esbarra nesse viés político, nesse viés que foge. E isso é uma coisa que, enquanto pesquisador, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque, muitas vezes, a gente fica muito no técnico, político, mas muitas vezes a gente desacredita do técnico justamente se a gente olhar só esse político. Então, isso é disciplinariedade, vamos colocar assim, que é complicado a gente lidar, porque a gente tem que lidar com os instrumentos técnicos, enquanto juristas que nós somos, mas, ao mesmo tempo, saber que, na prática do direito internacional, isso tem um aspecto que é bastante permeado pela questão política, né? A dificuldade que a gente tem nesse momento também. O momento de pandemia é um momento que ninguém sabe muito bem no que vai dar, para que lado vai, onde cada um dos estados está se posicionando no salve-se quem puder, né? A grande verdade é essa, a farinha é pouco, meu pirão vem primeiro. Então, assim, é uma situação que a gente nunca vivenciou, que a gente nunca imaginava que iria vivenciar, mas agora a gente realmente pensar, enquanto jurista, enquanto técnico, professora Tarim, quais são os instrumentos que a gente tem para levar, talvez, para uma discussão política, mas não deixar que esse aspecto político, toda a condução de uma pesquisa que seja técnica. Porque, por exemplo, a professora Júlia apresentou as exceções que são previstas dentro do acordo do GATT, que estão sendo utilizadas, e ela demonstrou com bastante propriedade e maestria que o quê? Que elas são utilizadas a partir do viés técnico para o atendimento de interesses políticos. Então, veja, aqui ela apresentou com bastante propriedade a junção das duas coisas, mas se firmando nesse aspecto técnico. Por isso que, assim, eu sei de toda a dificuldade que a gente tem, eu sei do desafio que é para o Mercosul, mas a gente ainda tem dentro do Mercosul um institucionalismo que, por exemplo, foi aprovado um fundo dentro do Mercosul, e ninguém fala desse fundo. Cadê esse fundo? Por que ninguém fala desse fundo? Para onde que foi? Porque fundo foi para o fundo? Sim, tem coisas que a gente tem que estudar, a gente tem que analisar que está acontecendo sim, e que eu acho que tem que chamar a nossa atenção também, enquanto latino-americano, sabe? Professora Tarim, viu que eu falei do tráfico da Ucrânia? A professora Tarim ia ficar feliz. Como a professora Tarim não fica, a professora feliz não está falando, não. Não tá. Não está aí. Realmente importa com o que acontece no Mercosul. O Mercosul é um problema. Eu não sigo muito o Mercosul, mas vocês sabem que a União Europeia, assim, é mais antiga, mais bem construída, já está com problema. Vocês viram as desculpas que a Ursula von der Leyen deu ontem para a Itália, com razão, porque foi uma pouca vergonha o que os Estados estavam fazendo. Estou dizendo, adotaram medidas unilaterais para impedir a exportação de equipamentos para a Itália, gente, para a Itália, entende? Então, assim, se um princípio essencial, construtor, é a solidariedade entre os Estados, o que é isso? Enfim, tá bom. Então, mas assim, para dizer para vocês que isso é uma ideia de reflexão, de novo, eu não acho que seja, que as medidas que estão sendo adotadas agora, que a gente está assistindo nos últimos 15 dias, não seja um problema específico do comércio, ou seja, ninguém vai levar isso perante um tribunal, e eu não acredito que os estados estejam manipulando isso para fazer protecionismo, né? O que eu acredito, isso é uma dificuldade minha, é que pode nascer um protecionismo, mas escondido, né, que se esconde atrás das próximas medidas, dos próximos meses ou anos, nem sei quanto tempo a gente vai ficar nessa situação, né, mas as próximas medidas, não essas iniciais, podem ter um fundo protecionista, e podem, claro que eu mando sim slide para você. Eu já mandei até, a professora Tarim recebeu por e-mail, a professora Tarim, se puder mandar para o GEDAI agora para todo mundo. Então, eu não sei o quanto essas próximas medidas vão ser realmente
necessárias, né? Vamos ver. Enfim, eu tenho uma segunda categoria de instrumentos, que é aqui, ó, que é justamente que eu também, a professora Alice talvez saiba ou não, já faz algum tempo que eu tô... parei, eu não dividi minha tela com vocês. Parei, eu tenho que dizer que eu vou fazer a apresentação, só um instantinho. Intégralité de mon écran. Sélectionner, fenêtre en écran. Écran entier. Tá, autorisé. Tá, vocês estão vendo de novo a minha tela, né? Tá. Então, aqui, ó, eu trouxe, o professor estava fundo para... depois, ali, tem umas perguntas do Mercosul, aí eu não entendo nada do Mercosul. Ó, o que eu tinha pensado apresentar a vocês também, que é uma segunda questão que eu ando trabalhando já faz algum tempo, e que me interessa muito, é a questão da segurança alimentar. Essa questão não é nova, quer dizer, não é nova, não são medidas novas, né, os estados, desde a Segunda Guerra, já adotam diversas medidas para poder proteger a população, né, em caso de fome, esse é o caso, né, aumento dos preços dos alimentos de base, etc e tal, mas em 2013, os estados começaram a negociar que realmente precisaria de um apoio jurídico para permitir que os estados adotassem medidas para fazer estoques de comida, estoques públicos, né, para depois ou dar para a população pobre diretamente, ou para assegurar o preço dentro do estado, né. Isso não é uma questão nova, né, mas a priori, esses estoques públicos e esses subsídios que são dados para poder criar esses estoques públicos são a priori contrários. Eu preparei aqui para vocês o caso da Índia. Por que o caso da Índia? A Índia adora adotar um problema. Bom, não é à toa, né? A Índia, você vê, em 1943, a Índia conheceu um problema muito sério de fome em Bengala, né? Morreram 3 milhões de pessoas de fome em 1943 na Índia. E desde então a Índia tem, assim, um comportamento muito ativo na cena internacional em relação à segurança alimentar e sempre faz programas e participa e produz, né. Claro, tem a questão, vamos dizer assim, essa questão de segurança alimentar, ela envolve vários subproblemas, né. O que hoje aqui, o caso do Covid, não é tanto, vamos dizer assim, a falta de produtos agrícolas, né, mas tem um problema, por exemplo, assim, que já está criando na União Europeia, em alguns estados, é a mão de obra. A mão de obra que, mesmo nos países em desenvolvimento, é mão de obra migrante, né, e que agora, com o confinamento, com as fronteiras fechadas e tal, há um problema de mão de obra no setor agrícola muito importante, e que também tem um impacto no, a gente diz, chaîne d'approvisionnement, é a cadeia de distribuição, que são também perturbadas por causa do Covid. Por quê? Porque tem problema de transporte, né, tem problema de circulação mesmo, né, então, assim, o coronavírus não em si não ataca os alimentos, né, mas ataca toda a estrutura, né, que fica em volta dessa questão alimentar, que é a mão de obra para recolher os moranguinhos, que agora estão propondo os professores na França fazerem isso, já que a gente já está assim que fazer, né. Tem, então, mão de obra para recolher os moranguinhos, a mão de obra para levar o moranguinho do sul da França até o norte da França, a mão de obra para vender esses moranguinhos, e assim vai, né. Claro, os preços não necessariamente sobem, nesse caso do coronavírus, mas o consumidor, e já foi feito estudos na França, porque eles são bem detalhados nisso, o consumidor está pagando mais caro, porque quando tinha moranguinho de 2 euros a 10 euros, atualmente é mais o de 10 euros que está à venda, porque de 2 euros beneficiava de uma mão de obra mais barata, que vinha da Espanha, que na Espanha os salários são menores, e aí agora não tem mais, então é só moranguinho da França, né? Então, assim, o consumidor acaba pagando mais caro, não é tanto porque não tem, é porque é mais a cadeia de distribuição e toda a cadeia da produção que está bloqueada, né? E foi isso, aliás, que em 1943 acabou com a Índia, né? Não foi tanto o fato de que não tinha alimentos disponíveis, eles tinham, né? Não sei se vocês sabem, vou contar só uma anedota, vou me permitir, já que eu estou com tempo, acabou farinha de trigo, né? Em Paris, acabou, assim, a professora Alice, acho que não está, porque ela está no sul, no norte de Paris, ali, Barra dos Olhos, Novinho, acabou a farinha de trigo. O que aconteceu? Assim, é claro, o norte de Paris, muitas famílias
como tá todo mundo em casa, começaram a fazer muito bolo com as crianças, não tem o que fazer, né? Aí fica fazendo bolo, bolachinha, crepe, vai muita farinha. E aí não tem mais farinha. A França é um dos maiores exportadores do mundo de farinha de trigo, não sei se você sabe. A França produz muita farinha de trigo. Vamos na Europa, acho que é o principal. E a França começou a se perguntar se não estava na hora de adotar uma restrição à exportação de farinha de trigo. Não porque não tenha farinha, mas porque toda a questão do abastecimento no norte de Paris, porque a professora ali está no sul de Paris, talvez ali ainda tenha farinha, mas no norte de Paris não tem mais no supermercado. Por quê? Porque eles não estão conseguindo pegar o resto da farinha e ir até o norte de Paris, porque o trânsito está tudo parado, né? Então, assim, são coisas simples, mas que acabam trazendo fome para a população, fome, né? Então, vários estados, principalmente a Índia hoje, né, adotaram medidas, né, medidas que não são novas, mas que são medidas de segurança alimentar para deter estoques públicos, né? São programas públicos. No Brasil, por exemplo, um dos programas bem conhecidos de estoque de segurança alimentar era o programa Fome Zero, né? Ou seja, ou se subsidia, ou subsidia diretamente lá o agricultor, ou compra tudo a um preço fixo, ou, enfim, são ajudas governamentais para fazer com que tenha um certo de segurança alimentar, né? A Índia, eu vou mostrar para vocês a notificação da Índia. Foi a notificação da Índia, tá aqui. Olha lá. Essa notificação da Índia, tá? Vocês olhem a data, 31 de março de 2020. É tudo muito recente, é por isso que é tão difícil de analisar, né? Então, aqui tá a notificação da Índia, sobre o que ela é, qual é o objeto, eu vou mostrar para vocês. Produtores pobres ou produtores de baixa renda, entre outros, né? E aqui estão os produtos, né? São cereais de base, arroz, farinha, né? Cereais de base aqui entra também lentilha, que eles comem muito, feijão, né? Cereais, farinhas, é a base da alimentação deles, né? Então, essa aqui é a notificação, né, que a Índia enviou à OMC, uma medida foi tomada, bem clássica, relativa, então, à segurança alimentar, né? Tá. Então, é isso. Qual é o problema, tá? Basicamente, a Índia adotou essa notificação, ou mandou essa notificação para a OMC, dizendo, olha, eu vou ajudar os agricultores mais pobres, eu vou dar mais dinheiro para eles, eu vou comprar todo o estoque e eu vou distribuir esse estoque para a população pobre, né? Qual o problema aqui disso? Porque isso é um ato particularmente importante, principalmente em países de desenvolvimento, né? Antes de 1995, basicamente não tinha muito problema, porque não tinha nenhuma regra específica de agricultura sobre subsídios, né, na OMC. A agricultura, enfim, é um mais complexo que isso, mas basicamente caía fora do direito do OMC. Em 1995, a Organização Mundial do Comércio adotou um acordo sobre agricultura, que foi adotado, parte integrante do GATT, do direito da OMC, que é obrigatório para todos os membros, e sob o fundamento desse acordo de agricultura, que eu estou com tanto documento, não sei mais onde eu botei tudo, tá aqui, ó. O acordo de agricultura é esse aqui, ó, que eu trouxe para vocês em inglês, porque eu sou extremamente simpática, ó. Esse aqui é o acordo de agricultura da OMC. Ele submete qualquer subsídio agrícola a um conjunto de regras, né? E eu vou falar sobre essas regras justamente que regem, então regulam esse apoio interno aos produtos agrícolas, né? E são duas categorias de regras. Então, aqui está a medida de apoio interno para a segurança alimentar que foi adotada pela Índia no dia 31 de março. Aqui está o link internet que vocês querem ver. Acho que alguém falou comigo. Eu caí? Ah, não, é o Cesário que voltou, tá. Então, vamos lá. Tem duas categorias de apoios conforme esse acordo sobre agricultura. Primeiramente, tem os apoios internos, estatais internos, com efeitos, sem efeitos de distorção do comércio, né? Não tem nenhum efeito comercial. Ou a gente chama isso a caixa verde, né? São programas, por exemplo, que ajudam a pesquisa agrícola, que ajudam o controle de doenças,
que falam sobre a infraestrutura da segurança alimentar, por exemplo, programas de armazenamento, de estocagem, etc. e tal. Todas essas medidas não têm apoio direto aos agricultores, ou seja, a gente não está dando dinheiro diretamente aos agricultores. É pesquisa, atividade de controle de doenças, construção de infraestrutura, etc. e tal, né? Então, primeira possibilidade. Segunda possibilidade dessa caixa verde é o anexo 2, parágrafo 8, né? Do acordo da agricultura. Eu trouxe aqui o acordo. A agricultura, tá aqui, ó. Aqui, ó. Então, o acordo tem um anexo 2, um acordo bem chatinho de estudar, viu? Isso aqui já a gente está nos anexos, parte 23, ó. Anexo 2, parágrafo 8. Vejam aqui comigo. Olha aqui. Então, isso aqui também entra na caixa verde, ou seja, eles não têm efeito sobre o comércio. Aqui são pagamentos feitos diretamente ou por participação financeira do Estado, né, para, como é que se diz, para auxiliar as vítimas de catástrofes naturais. Né? Quais são as condições? Precisa de um reconhecimento das autoridades governamentais de que ocorreu ou está ocorrendo um desastre natural, ou, essa é a frase que eu gosto, like disaster, ou similar, incluindo, olha que legal, isso aqui, gente, é 1995, incluindo surtos de doenças, infestações, acidentes nucleares e guerra no território do membro em questão. Né? Então, a gente já estava tendo disease outbreaks, que é exatamente o caso dessa pandemia. Né? Olha que legal. Que está ocorrendo, então, esse surto de doença, né, e tem que ter também uma perda, né, de 30% da produção normal em relação aos 3 últimos anos, né. Então, condições, tem que ser perda de renda, né, os pagamentos não podem compensar mais do que foi perdido, né? E os pagamentos não devem ser maiores do que o necessário para evitar ou aliviar as perdas futuras, né? Então, é uma possibilidade do Estado dar, então, esse apoio, né? Que aí, nesse caso aqui, é direto. Só no caso aqui, vocês viram, bem determinado aqui. Catástrofes naturais ou similares. E aqui, me parece, é exaustivo. Mas a Covid entra nesse caso, né? Então, assim, primeira possibilidade, todos os que estão incluídos nessa caixa verde são autorizados, é um apoio interno que está autorizado, porque não tem um efeito de distorção no comércio real, né? E a segunda possibilidade é apoio que é dito da Caixa Azul. Caixa Azul, por quê? Porque são pagamentos diretos que o governo faz aos agricultores, mas aqui os agricultores são obrigados a limitar a produção. Não tem nada a ver com o nosso caso aqui do coronavírus. Né? O coronavírus realmente se encaixaria aqui, né? Então, esses aqui são diretamente autorizados. Qual é o problema? O problema são aqui o apoio interno, a segunda categoria de apoio interno que é prevista pelo Acordo de Agricultura, que tem uma distorção do comércio, a gente chama caixa laranja. Né? Como é que a gente define? Todas as medidas que não entram nas caixas verde ou azul. Então, é por exclusão. Né? Por exemplo, medidas de apoio aos preços. Por exemplo, quando a gente determina que o preço da farinha de trigo em Paris vai ser de tanto, né? Ou subsídios ligados à quantidade de arroz produzida na Índia, né? Mas que não entram na caixa verde ou azul, essa é a definição, né? Pode adotar essas medidas? Depende, né? Essas medidas, elas devem ser consistentes com tetos, né? Os tetos, eles foram estabelecidos quando os membros entraram na OMC, por uma coisa que a gente chama a medida total agregada de apoio, Total AMS, em inglês, né?
É um valor X que os estados disseram que esse é o valor da minha ajuda que existia no momento da entrada em vigor desse acordo, né? Então, o que acontece? Qualquer apoio interno dessa caixa laranja que não entre na caixa verde ou azul deve ficar num nível que eles chamam de minimis. Ou seja, não pode passar 5% para os países envolvidos e 10% para os países em desenvolvimento. Então, não pode dar apoio interno que não seja isento pelas caixas verde e azul, quando passe 5% para os países envolvidos e 10% para os países em desenvolvimento. Eu gostaria de fazer um parênteses até, porque os meus alunos lá na França, eu falo muitas vezes que o presidente Jair Bolsonaro, caso, salvo engano, a professora Alice pode me corrigir, a professora Tarim também pode me corrigir, mas me digam, professoras, salvo engano, ainda é o caso, o presidente Bolsonaro negociou, né, a retirada do estatuto de país em desenvolvimento do Brasil na OMC, né, contra a entrada do Brasil na OCDE, apoio americano para que o Brasil entrasse na OCDE. O pessoal aí pode me corrigir. Isso foi ano passado. Se eu bem entendi, o Brasil já enviou uma notificação dizendo que não quer mais ser considerado como país em desenvolvimento na OMC, e, pelo jeito, não foi, assim, um comportamento, assim, uma ideia muito boa, porque o Brasil não recebeu o apoio necessário para a OCDE. O Brasil ainda não é membro da OCDE. Alguém me corrige se for o caso, mas, né. Aí os meus alunos lá na França dizem, professora, mas e daí? Não é país em desenvolvimento? Não muda muito, o Brasil está bem. Eu disse, não, olha aqui um exemplo concreto dessa perda. O apoio passou de 10%, agora é 5%, metade. Né? Então, assim, o impacto desse estatuto de país em desenvolvimento no OMC é muito importante. E foi perdido pelo Brasil ano passado. Não obteve nada em troca, o que realmente chama uma negociação ruim, né? Enfim. Então, essa é a ideia, né? Dois tipos de apoio, né? Dois tipos de apoio. Um apoio que é justificado porque justamente, enfim, é para pesquisa ou tem uma restrição ao número de produção, etc e tal. E um segundo apoio, que é a categoria do resto, né? E aí, não pode passar de 5% ou 10% do valor que foi estabelecido há muitos anos atrás, no momento da entrada da OMC, da adoção desse acordo de agricultura, como uma base da produção de 1986, para vocês terem uma ideia. Bom, não interessa. Então, aqui vão as duas categorias, né? Qual é o problema? Qual é o problema? No caso da sua medida de ajuda interna, né, essa notificação indiana aqui, ó, gente, tem 15 dias isso aqui, né, tá aqui, ó, notificação da Índia, né, notificação da Índia, a Índia, ela fez essa notificação porque ela deu um apoio direto aos agricultores, né, na compra do arroz, e esse apoio foi superior aos 10% que ela poderia ter tido em razão desse artigo aqui. É o 6.4 do acordo. Então, a Índia disse, olha, gente, eu dei uma ajuda, a ajuda foi a comercialização do arroz colhido, plantado entre 2018 e 2019, que foi colhido agora. Eu dei uma ajuda a esses agricultores mais pobres, que é uma ajuda na compra do produto, né? Então, é um apoio direto que passou amplamente os 10%. Ele disse, eu não estou negando. Não foi amplamente, foi uns 14%, não foi tanto, mas bom, está contrário ao direito do OMC, né? Isso não é uma realidade tão, assim, excepcional, mas acontece que a excepcionalidade é que a gente está no caso de pandemia, e que essa decisão da Índia está dentro desse contexto da pandemia, porque eles têm medo que volte o caso de 1943 e que 3 milhões de indianos não morram de coronavírus, mas morram de fome, né? Então, cria uma situação que é contrária à OMC, né? E aí, o que a Índia fez? A Índia fez de modo muito certo,
Isso eu estou trazendo para vocês, porque isso é a primeira vez que aconteceu, né? Em 2013, os estados se reuniram e disseram, olha, gente, essa questão da segurança alimentar é muito importante, teve uma decisão de Bali que disse que os estados têm que ter a possibilidade de fazer estoques, de qualquer modo, estoques, que sejam relativos à segurança alimentar de matérias primárias, para a sobrevida da população. E essa questão, que foi adotada de modo, vamos dizer assim, modo provisório em Bali, em 2013, foi confirmada num documento aqui, que eu trouxe para vocês, de 2014, então é tudo bem novo. É uma decisão do Conselho Geral da OMC, né, a minha tese, aliás, foi sobre isso, a minha tese de doutorado discutiu essa questão, é uma decisão, né, de 2014, em que diz, chama cláusula de paz, essa decisão, olha que bonito, cláusula de paz. Os membros, né, aí eu traduzi em português, porque eu estava numa situação, os membros, aí vocês digam se está melhor que eu, shall not challenge, então, não contestarão, eu traduzi assim, os membros não contestarão, através do mecanismo de solução de controvérsias da OMC, o cumprimento de um membro em desenvolvimento, então vocês já entenderam que o Brasil não pode mais usar isso, de suas obrigações nos termos dos artigos 6.13 e 7.2 do Acordo de Agricultura, é aquela questão do auxílio, dos subsídios, né, e principalmente o teto de 10%, em relação ao apoio fornecido às culturas tradicionais de alimentos básicos em busca de programas públicos de armazenamento para fins de segurança alimentar existentes na data da decisão de Bali, que sejam conformes os critérios do parágrafo blá blá blá, que são questões de notificação. Então, o que diz? Diz assim, os membros, é uma cláusula que chama de paz, os membros não contestarão, no mecanismo de solução de controvérsias OMC, políticas públicas, medidas de políticas públicas, que passem aqueles 10% para apoiar culturas tradicionais, ó, primeiro elemento, culturas tradicionais de alimentos básicos em busca de programas públicos de armazenamento para fins de segurança alimentar existentes na decisão de Bali e que sejam transparentes. Basicamente, tem que ter uma notificação, né? Por isso a Índia fez, há 15 dias atrás, a notificação. Gente, isso é legal porque é a primeira notificação que foi feita desde a adoção dessa decisão. É uma notificação que foi feita no âmbito da cláusula de paz. É a primeira da história da OMC. E a pergunta, né, vocês veem, isso aqui tem 17 dias. É a primeira vez que se adota, eu entendo o contexto, eu tentei explicar para vocês o contexto, e eu vou terminar rapidamente, eu tenho 3 parágrafos, né, para falar um pouco das condições de aplicação dessa cláusula de paz, né. A decisão de 2013 aqui, de 2014 está aqui, né, aqui essa decisão de 2014, e a questão de saber se essa notificação aqui que eu mostrei para vocês da Índia está respeitando essas questões, né, essas condições, né. A Índia é um exportador de alimentos, né, de produtos agrícolas primários, principalmente arroz, né. Os países desenvolvidos sempre fizeram muita pressão em cima da Índia, como todos os países agrícolas, para limitar essa ajuda interna, né, mas hoje a gente está numa situação de pânico, né, e não pode, esses países desenvolvidos não podem penalizar a Índia por tentar proteger a população mais pobre, né, nem do ponto de vista interno, nem do ponto de vista internacional, né. Então, vamos ver. Primeira condição, essa medida, né, tem que estar dentro de um programa governamental que existe desde 2013, né? Então, vocês veem. Olha aqui o que diz a Índia. Essa aqui é a notificação da Índia, né? Eu tinha mostrado para vocês já esse documento, né? Então, essa aqui é a notificação da Índia. Esse programa governamental é um programa público que já existia na data da decisão de Bali, né? Ele até mostrou aqui, porque cada país teve que dizer quais eram os seus programas governamentais. No Brasil, por exemplo, seria o Fome Zero, né? Então, aqui está aqui a lista dos programas governamentais da Índia, né? Então, primeiro ponto, sim, é um programa governamental que existia em 2013. Segundo,
não pode criar, tem que notificar o OMC, tá aqui a notificação, né? Tá aqui a notificação. Ó. Terceiro ponto, não pode ter um impacto, né, sobre os outros países. Não pode distorcer as trocas mundiais. Olha aqui. Os estoques nesse programa foram adquiridos e entregues para cumprir com necessidades domésticas internas da Índia, para a população pobre e vulnerável, e não tem por objetivo de impedir o comércio ou a segurança alimentar dos outros. Olha lá. Então, assim, isso aqui ele diz, o objetivo não é ter um impacto brasileiro, ele está justificando cada elemento, né? Aí ele diz, o que ele diz aqui? Que a Índia quer notificar o comitê que ela excedeu o valor de minimis, que é os 10%, para o comércio de arroz em 2018 e 2019, tá? Que ela fez isso conforme o artigo 7.2, aquilo que a gente já falou, e que o objetivo é trazer esse programa público, como eu disse, de segurança alimentar, né? E que o objetivo é de segurança, security purpose. E depois, então, ela notificou e indicou, então, qual é o objetivo, quais são os valores, quanto é que saiu, etc e tal. Eu disse, eles têm direito a 10%, se eu bem entendi, foi 14%, vai. Mas essa é uma cláusula de paz que, pela primeira vez, foi usada no contexto do Covid, né? A Índia está tentando ligar essas medidas atuais ao programa de estocagem e a questão da crise do coronavírus. Será que ela não poderia usar esses programas para cumprir aquele anexo 2, parágrafo 8? Você sabe, não seria uma estratégia melhor? Não sei. O que eu sei que a novidade aqui é a questão da segurança alimentar, que está sendo fundamentada por um ato de direito derivado da Organização Mundial do Comércio. Esses atos de direito derivado teve um pacote adotado em Bali em 2013, eles até agora foram bem úteis, na verdade, né, não só para regras de origem, mas é a primeira vez, essa possibilidade é a primeira vez que está sendo usada. Eu não tenho, assim, eu não pude ainda ler muito sobre o assunto, porque tem pouquíssima gente ainda tratando, mas eu sinceramente acho que esse início dessa cláusula de paz pode ser uma abertura interessante para permitir um número de estados em desenvolvimento de adotar medidas que sejam relativamente importantes para proteger a população da fome, né? Porque, conforme os acordos de Marrakech, a priori, esses apoios internos não são autorizados além de 10%. Né? Então, esse seria, assim, o segundo ponto. Eu não tenho muita análise complementar para dar para vocês, basicamente, porque eu não isso é muito recente, gente, a gente não imaginava que a Índia fosse usar essa justificativa, né? Eu acho que agora, de novo, temos que observar o que vai ser feito, qual vai ser a resposta dos estados. Se eu bem entendi, os Estados Unidos, não é só os Estados Unidos, é o Irã também, e alguns países ali do Golfo que dependem muito desse apoio da Índia para ter arroz, para ter comida, né, esses países do Golfo que não tem muito alimento, eles dependem. Eu tenho a impressão que eles vão entrar com consultações no OMC. Não sei se eles vão ter coragem de levar isso a público, mas pode ser. Então, assim, isso eu acho que realmente é uma questão que pode vir a ser discutida. Como é a primeira vez que a gente usa, a gente não sabe, a gente não conhece a prática, mas é interessante de ver a utilidade desse pacote de Bali no comércio internacional, e agora, nessa questão, como a professora Alice bem falou, essa questão tão importante da segurança alimentar. Vou lá. Era isso, gente, eu queria agradecer, antes de passar a palavra,